Olá a todos, muito bem-vindos à nossa primeira aula de matemática financeira. Eu sou a professora Adriane Loper. Nós vamos trabalhar hoje com juros e parcelamentos. Nós vamos falar os conceitos básicos de como aplicar, o que são esses juros, porque a matemática financeira está no nosso dia a dia. A matemática financeira não é uma matéria que vocês vão ter agora e esquecer. Por quê? Porque vocês mais tarde vão fazer um financiamento do imóvel, financiamento de um carro, quem não usa o cartão de crédito, entre outras aplicações aí da matemática financeira. Então, a matemática financeira é a relação do nosso dinheiro no tempo. Essa é a definição do que trata a matemática financeira. Então, nós teremos casos aí reais do comércio em geral e vamos resolvendo todas as nossas situações problema. Então, vamos ao quadro. Você sabe por que devemos estudar a matemática financeira? A matemática financeira possui diversas aplicações no nosso sistema econômico. Você pode perceber isso facilmente se parar para observar as situações que acontecem em nosso dia a dia. Por exemplo, quem nunca financiou ou deseja financiar um carro? Quem nunca fez um empréstimo? Se não fez, um dia fará com certeza. Quem nunca comprou no crediário ou no cartão de crédito? É uma prática comum nossa. Realizar aplicações financeiras. Isso aqui nós deveríamos fazer, mas nós fazemos pouco. O que é isso? Aplicações financeiras. Ela é aquela economia que nós fazemos para o futuro. Então, nós deveríamos fazer mais, mas nós fazemos pouco disso. Investir em bolsa de valores, nós também não temos toda essa habilidade, mas nós sabemos que existe o investimento e podemos sim nos aprofundar no investimento de bolsa de valores, entre outras situações. Você sabia que essas movimentações financeiras se baseiam na estipulação prévia de taxas de juros? Então, essa é uma palavra bem importante dentro da matemática financeira. Nós estamos começando hoje, então vamos gravando aí alguns nomes que nós vamos trabalhar. Um dos importantes é a taxa de juros. Ou seja, ao realizar um empréstimo, você efetua o pagamento em prestações mensais. Geralmente a gente faz esse empréstimo em prestações mensais. E elas são acrescidas de juros. Isto é, o valor da quitação do seu empréstimo sempre é superior ao valor inicial que você recebeu. Então, o que acontece? Nós vamos fazer um empréstimo. Sempre que nós vamos pedir esse empréstimo, o que acontece? Quando você paga em prestações. Eu vou emprestar R$1.000 e vou pagar em 5 vezes. Não é isso que a gente faz? Sim, quando nós precisamos do empréstimo, nós vamos lá no banco, numa financiadora ou até no computador e fazemos isso. Mas se você somar os valores da parcela, você vai ver que ele é muito superior do que aqueles R$1.000 que nós emprestamos. Então, muito cuidado, porque esses juros, essa taxa de juro, é onde acaba o nosso dinheiro e nós nem vemos, ok? Então, muita atenção, porque quem come o nosso dinheiro são esses juros, ok? Então, vamos voltar ao quadro. Essa diferença de valor recebe o nome de juros. Esse conhecimento não só nos auxiliará na sua vida financeira, profissional, mas também na pessoal. Com esses conhecimentos, você terá mais confiança para tomar as decisões quanto aos gastos e aplicações. Então, é muito importante. A gente não presta atenção nesses juros, a gente não presta atenção. Nós vamos até ver no filme aí algumas situações que você não sabe quanto você está pagando de juros, mas você paga um valor e o valor é muito caro, ok? Então vamos para o nosso vídeo de abertura e já retornamos. Você já fez uma compra a prazo?
financiou um carro ou fez uma compra no crediário ou por cartão de crédito? E você sabia que essas movimentações financeiras se baseiam na estipulação prévia de taxa de juros? Isso significa que ao realizar um empréstimo, por exemplo, você efetua o pagamento em prestações mensais acrescidas de juros. Por isso, o valor da quitação de empréstimo é superior ao valor inicial. Essa diferença de valor recebe o nome de taxa de juros. Nessa unidade, conheceremos os métodos e técnicas de cálculo do valor do dinheiro no tempo através do estudo de juros, taxa equivalente e séries em juros simples e compostos. Capital, montante e juros são termos que usaremos bastante nessa matéria. Você sabe o que eles significam? Imagine que uma pessoa tomou emprestado R$1.000 a uma taxa de juros simples de 4% ao mês para pagar após 2 meses. O valor de R$1.000 é o capital, porque é o valor atual que deverá ser pago no futuro. O valor a ser pago após 2 meses é o montante, pois ocorrerá no futuro. A taxa de 4% é dividida por 100, o que resultará em 0,04, que é a taxa de juros do empréstimo. Nessa unidade, veremos que o parcelamento em juros simples se dá pela equação geral do montante de juros simples. Veremos também o regime de juros compostos, que é o mais comum no sistema financeiro e o mais útil para cálculos de problemas do dia a dia. Ele é aplicado em financiamentos, investimentos e compras parceladas a longo prazo. No regime de capitalização composta ou exponencial, os juros são incorporados a cada período de pagamento, que chamamos de período de capitalização. Esse regime considera o resgate dos juros a cada período, sendo calculado sobre o valor corrigido do período anterior, e a taxa de juros varia exponencialmente em função do tempo. Uma das vantagens em trabalhar com os juros compostos é que podemos calcular parcelas iguais e diferentes em períodos regulares e irregulares. Em nossa reportagem de hoje, vamos saber mais sobre as taxas de juros existentes no mercado e como você pode fazer escolhas inteligentes para fugir das taxas excessivas. Confira! Financiar um carro, fazer um empréstimo ou simplesmente pagar com cartão de crédito. Como você pode ver, a matemática financeira está presente em várias situações do nosso dia a dia. E as taxas de juros também. Juro é uma compensação cobrada pelo credor ter emprestado um dinheiro que o cliente não tinha naquele momento. E também por não poder utilizar essa quantia enquanto ela não for devolvida. Do ponto de vista legal, no Brasil, houve uma disposição que limitava a taxa de juros em 12% ao ano. E na ausência de regulamentação, na prática, essa conduta de cobrar juros acima de 12% nunca chegou a ser considerada ilegal no Brasil. Em contrapartida, o Senado Federal, no ano de 2003, aprovou uma emenda constitucional que retirou essa limitação da taxa de juros de 12% ao ano do texto da Constituição. O percentual de juros pode ser calculado como juros simples ou compostos. De uma forma geral, os juros simples são aplicados sobre um saldo devedor constante que se mantém estável. Já os juros compostos são somados ao saldo devedor, o famoso juros sobre juros. E é essa modalidade utilizada nos cartões de crédito. Eu diria que hoje os grandes vilões em termos de taxas de juros são o cartão de crédito e o limite do cheque especial. As taxas de juros cobradas pelos cartões de crédito e pelo cheque especial variam em torno de 12% ao mês. É uma das maiores taxas que se pode pagar. Em 2015, a taxa de juros cobrada nas operações de crédito chegou a 368%, a segunda maior registrada em quase 20 anos. As altas taxas podem impactar diretamente no bolso do consumidor e gerar ainda mais dívidas. No comércio, por exemplo, nós temos alguns momentos, no início de janeiro, nós temos liquidações de queima de estoque, em que os preços acabam sendo até 70% mais baratos do que nos períodos normais de compras. Por que eu preciso me endividar, por exemplo, para comprar uma geladeira na época do Natal, se eu posso aguardar mais 10 ou 15 dias para adquirir o mesmo produto com um desconto significativo
nos saldões de início de ano. Uma dica para fugir do superendividamento é pesquisar as taxas cobradas pelos bancos antes de utilizar o cartão de crédito. Mas será que o consumidor sabe quanto está pagando de juros? Não, atualmente não. Eu nunca fui atrás. A gente não pesquisa juros, né? Não, nem pesquisa, mas sei que tá um absurdo. Passou a ser comum, né, ouvir por aí, né, expressões do tipo juros estratosféricos, juros impagáveis. Se eu assinar um contrato onde conste a taxa de juros, vai ser muito difícil depois questionar judicialmente sob o argumento de que sejam juros estratosféricos ou juros imorais, porque ilegais eles não são. Todos esses conceitos serão explorados na SR dessa unidade, em que você acompanhará o caso de um centro comercial que resolveu ampliar suas formas de pagamentos em diversas condições. Um dos clientes, o Sr. Alberto, realizou uma compra de R$ 900 e, ao chegar ao caixa, solicita à atendente que apresente o quanto ele irá pagar nos prazos extremos de cada situação. Se você estivesse no lugar da atendente, como faria para resolver as SPs que seguem essa SR? Não deixe de acessar o livro didático, as web-aulas e o material complementar no seu ambiente virtual e de fazer os questionários das pré- e pós-aulas. Bons estudos! Vocês puderam ver no vídeo que nós não fazemos os cálculos, nós não nos damos contas dos juros que são cobrados quando a gente faz qualquer parcelamento, quando a gente faz um financiamento, quando nós fazemos um empréstimo. Então vamos começar a prestar um pouco mais de atenção, porque você faz os cálculos e teu dinheiro acaba e você não sabe por quê. Então o que eu preciso de vocês de conhecimentos prévios? Vamos ao quadro. Ler, interpretar e resolver as situações problema aplicando conceitos básicos da matemática. Então, o que acontece, moçada? A matemática financeira vai trabalhar com aqueles conceitos lá do ensino fundamental, do ensino médio que nós tivemos. Para alguns ainda está esquecido um pouco, tem que dar uma relembrada. Nós temos um curso de matemática básica que é para todos vocês aí, ele está disponível na biblioteca digital, tá? Então isso é bem importante para relembrar esses conceitos que nós vamos utilizar aqui, certo? Então agora vamos para a situação geradora de aprendizagem, que é o senhor Alberto. Então, quem é o senhor Alberto? O centro comercial resolve ampliar as suas formas de pagamento com compras de pagamentos até 10 dias sem entrada sobre uma taxa de juros simples de 3% ao mês. Esse é um dos exemplos, mas o que nós temos que pensar de agora em diante até o final da nossa aula? Que o senhor Alberto realizou uma compra de R$ 900. E ao chegar ao caixa, solicitou ao atendente que apresentasse o quanto ele pagaria nos prazos extremos. Esses prazos vão variar de cada situação. Se você estivesse no lugar da atendente, como faria para resolver esta situação problema? Então, o que acontece aqui? O senhor Alberto é um senhor, como todos nós, foi num centro comercial e gastou R$ 900. Ok? Ele não tem esses R$ 900 para pagar. Então, ele vai querer saber como que ele pode pagar esses R$ 900. E ele vai dizer, mas se eu quiser pagar daqui a 2 meses, quanto que eu vou pagar? Se eu quiser pagar daqui a 10 dias, quanto que eu vou pagar? E nós, como atendentes, vamos passar todas essas situações de valores para o senhor Alberto. Se ele quiser parcelar, em quantas vezes ele quer parcelar, se ele tem no bolso um dinheiro para dar uma entrada. Então, nós vamos analisando na nossa aula 8 soluções, nós vamos dar durante a nossa aula, de como o senhor Alberto pode pagar esses R$ 900, ok? Não esqueçam que o quê? O valor à vista, esses R$ 900, é se o senhor Alberto tivesse o dinheiro agora, pagasse, ele ia embora, não devia mais para ninguém. A partir do momento que ele não deseja pagar na hora, ele vai pagar esses chamados juros que nós vamos conhecer durante as nossas aulas. Então, é importantíssimo um alerta para todos vocês, que as diferentes informações sempre estarão no enunciado da questão.
Todas as situações problemas descrevem no enunciado o que nós precisamos fazer, ok? Desde agora devemos prestar atenção no tempo pedido, se há entrada ou não, na taxa de juros. E nós vamos também trabalhar com o quê? Nós vamos trabalhar com juros simples e os juros compostos, que são os juros mais comuns que nós trabalhamos aí. O comércio trabalha com juros compostos, que são aqueles juros sobre juros, aquele do cartão de crédito lá que você não consegue mais pagar, lembram? Então isso são juros sobre juros, são juros compostos, ok? Os juros simples têm um valor menor e não é muito praticado no comércio, às vezes sim, ok? Então agora vamos para a nossa primeira situação problema. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Muito bem lembrado, moçada, de acessar os fóruns, ok? Dentro dos fóruns eu sempre coloco alguns exercícios resolvidos, então acessem os fóruns para fixar melhor. A matemática não tem como aprender se não for exercitando, fazendo, trabalhando com as fórmulas, conhecendo as fórmulas. Não tem uma fórmula mágica que você aprenda matemática. É exercitando, é treinando, é colocando na fórmula, ok? Então vamos para a nossa primeira situação problema com o senhor Alberto. Então, que eu falei para vocês, ele realizou a compra de R$900, é a mesma compra que ele vai realizar durante toda a nossa aula, ok, moçada? E ao chegar ao caixa, solicitou ao atendente que apresentasse o quanto pagaria no prazo de 10 dias em cada situação. Então, ele quer pagar daqui a 10 dias, tá? A primeira opção 1, compras sem entrada, com pagamento em até 10 dias, com uma taxa de juros simples de 3% ao mês. E a opção 2, ele quer fazer as compras com entrada de 25% e o pagamento daqui a 10 dias, com uma taxa de juros simples de 2,7% ao mês. Então, já olhando esse enunciado, nós temos que prestar atenção no que, moçada? Ele quer pagar daqui a 10 dias. E a nossa taxa foi dada ao mês. AM é ao mês. Eu não posso trabalhar com dias e meses ao mesmo tempo. Tá? Então, o que nós temos já um problema que já foi mostrado no enunciado. O enunciado nos diz que é juros simples, tá? Nos dá uma taxa de juros ao mês e ele quer pagar daqui a 10 dias, ok? Só que eu tenho a taxa ao mês, é o meu primeiro problema. Sempre, desde agora até o final das nossas aulas, moçada, as taxas e os tempos, os períodos de tempo têm que estar na mesma unidade. Se um for em dias, se a taxa dada for em dias, o meu tempo tem que ser em dias. Se a taxa dada for em mês, o meu tempo tem que ser em meses e assim sucessivamente. Nós vamos aprender, é claro, como fazer essas transformações de meses, dias, anos. Muito simples, mas vocês precisam prestar atenção porque os dados estão já no enunciado.
Então vamos lá ver alguns termos importantes na matemática financeira. Você sabia que o conceito de juros surgiu no momento em que o homem percebeu a existência da afinidade entre o dinheiro e o tempo? Então, aí surgiram os nossos juros. O que nós precisamos conhecer e vai nos acompanhar sempre na nossa disciplina e na nossa vida também? O que é o capital? Representado pela letra C. É a quantidade de recurso financeiro disponível ou exigido no ato de uma operação financeira, uma compra ou uma aplicação. O capital também é chamado valor presente, ou VP, ou present value, que é PV na nossa calculadora financeira, ou valor atual, que nós vamos também trabalhar com essa nomenclatura. Segunda situação que nós temos que conhecer sempre, montante, representado pela letra M, também denominado de valor futuro. Então, vejam, montante sempre será o valor futuro. Futuro quer dizer lá na frente, que é o resultado futuro de operações financeiras realizadas com o capital. Então, vamos lá. Então, vamos recapitular. Capital é aquele dinheiro que está na tua mão nesse momento. Por exemplo, você vai fazer um empréstimo de R$1.000. O capital são R$1.000, ok? Montante é o valor, se eu trabalhar com esse dinheiro, se eu aplicar, ou a pessoa aplicar esse dinheiro, ele vai me dar juros. Por isso que daqui a 6 meses eu vou pagar bem mais que meu capital, vou pagar bem mais que R$1.000. Se eu parcelar esses R$1.000 em 6 parcelas, seja com juros simples, seja com juros compostos, daqui a 6 meses eu vou pagar bem mais. Então esse montante é o valor futuro, lá na frente, ok? Como se eu pegasse as parcelas, pequenas parcelas e somasse, ok? Sempre será maior que o nosso capital. Esses são os juros, esse é o ganho do banco, esse é o ganho das financeiras, que é o juro. Vamos voltar ao quadro. Juros. Aqui está o nosso, entre aspas, vilão, né? Juros representado pela letra J. São as compensações financeiras nas operações realizadas, representadas sempre por um acréscimo. Então, os juros sempre é aquilo que você paga a mais ou recebe a mais. Pode ser o rendimento de uma aplicação, então você está recebendo esse dinheiro, ou o valor referente ao atraso no pagamento de uma prestação, ou ainda uma quantia paga pelo empréstimo de um capital. O que acontece? Vamos deixar bem claro o que são esses juros. Você tem uma conta de luz, tá? A tua conta de luz é R$100, tá? Nesse mês veio a conta, veio o boleto, você deixou no seu bolso e esqueceu de pagar. Daqui a 20 dias, você vai vestir aquele casaco, pega a conta e fala, nossa, esqueci de pagar minha conta de luz. Se você for ao banco, você vai pagar aqueles R$100? Não. Você vai pagar 101, 102, 103, depende da taxa de juros que foi colocada lá. Então, esses 1, 2 ou R$3 são os juros. Então, é assim que funciona dentro da matemática financeira e dentro da nossa vida. Ok? Agora nós vamos começar com a primeira fórmula de juros. Nós vamos começar com os juros simples, depois vamos passar para os juros compostos. Então vamos ao quadro. O juro simples ele é aquele calculado unicamente sobre o capital inicial emprestado ou aplicado. Então nossa primeira fórmula é essa. J, que representa o quê? Juros simples, é igual C. C é de capital, tá? Vezes, esse pontinho aqui é vezes, moçada, é multiplicado, tá? Por I. I sempre será a representação de uma taxa de juros. E vezes N. N é o quê? Aquele prazo da operação financeira, aquele tempo ou prazo da operação financeira. Então, essa fórmula de juros simples é importantíssima, vai nos acompanhar sempre, ok? Então, J é igual C vezes I vezes N.
Isso para a gente calcular os juros. Nós estamos em juros simples e como que nós calculamos o montante simples? É a nossa próxima fórmula. Vamos ao quadro. O montante é igual, olha só, o capital inicial somado com os juros calculados. Opa! Então vamos lá. Montante, o M de montante, está aqui embaixo, é igual capital, C de capital, mais os juros que a gente acabou de calcular com a primeira fórmula, ok? Mais os juros. E o que eu posso fazer também? Eu posso substituir. O que a gente acabou de aprender? Que J é igual C vezes I vezes N. Eu posso substituir este J aqui por C vezes I vezes N, fazendo a mesma fórmula ficar neste formato. Montante é igual capital 1 mais I vezes N. Entendeu? Então, é a mesma fórmula. Ela pode ser feita nesse formato ou nesse formato, que vocês acharem melhor, ok? Às vezes, a gente tem que usar a fórmula de baixo, que falta algum dado, né, para a gente descobrir. Mas, em geral, você pode trabalhar como você quiser. É sempre o montante, sempre será o capital, aquele valor lá que você emprestou, mais os juros. É que nem a nossa conta de luz. Ela custava R$100. Então, qual vai ser meu montante? Vamos dizer que eu paguei R$3 de multa pelo atraso. Então, meu montante será 100 mais os R$3, R$103, ok? Então, vamos continuar. Há situações, vamos voltar ao quadro, em que vamos negociar uma compra ou serviço que exige uma entrada. Vocês a gente sempre quer dar uma entrada, às vezes quando a gente quer comprar um bem maior, eu quero trocar de carro, eu dou o meu carro como entrada, e assim sucessivamente, ok? Mas a gente pode ter um dinheiro no bolso e eu quero dar de entrada, como é o caso do senhor Alberto aqui no nossa situação problema. Então, nesse caso, também não há grande alteração no cálculo. O capital passa a ser o valor à vista menos o que eu dei na entrada. Ou seja, C de capital é quanto eu devo. É igual ao valor à vista menos a entrada. Moçada, quando você fez compras, vamos entrar agora no personagem, no senhor Alberto. Ele fez R$900 de compras, é quanto ele deve, ok? Se ele der uma entrada, ele vai ficar devendo menos, porque a entrada é obrigatória a ser dada hoje, ok? Então, ele vai ficar devendo esse capital que ele vai ficar devendo depois. Então, agora, aquela transformação que nós vamos ver, que é importantíssima, prestem muita atenção no que nós vamos fazer agora. Vamos voltar ao quadro. Taxas têm nome, moçada. Essa primeira chama equivalente e nós estamos trabalhando em juros simples. A representação da taxa equivalente é IEQ. Na matemática financeira, foram feitos vários acordos e nós temos um período chamado comercial. Esse período comercial que a matemática considera é o quê? Um mês é igual a 30 dias em qualquer mês do ano. E um ano, então, terá 360 dias. O que quer dizer isto, moçada? Houve um acordo dentro da matemática financeira que os cálculos a serem resolvidos serão resolvidos como? Independente do mês que esteja se trabalhando, tá? Seja janeiro, fevereiro, março, todos têm 30 dias para a matemática financeira. Então, se todos têm 30 dias, o nosso ano tem 360 dias. Então, muita atenção nisso. Tá? Ah, mas não dá para trabalhar com 365? Dá, nós temos que fazer alguns cálculos a mais. Mas o que é considerado, o que é acordo geral, é esse ano comercial. Ah, mas janeiro tem 31 e fevereiro tem 28. Tem, moçada, na prática, mas na matemática comercial, esse período comercial, todos os meses tem 30 dias. Ok? Vamos voltar ao quadro.
Então, a taxa equivalente, ou IEQ, em juros simples é muito fácil. Por exemplo, se a taxa for apresentada ou for dada ao ano e solicita-se ao mês, basta dividir a taxa anual por 12. Por quê? Um ano tem 12 meses, então eu quero saber quanto estou pagando durante um mês. E se a taxa for apresentada ao mês e eu solicitar ao ano, basta multiplicar a taxa mensal por 12, ok? Então, é simples, nós vamos ver na prática também como que trabalhamos com essas taxas. Então, a primeira opção, vamos começar agora a resolver os nossos problemas. Primeira opção, compra sem entrada com pagamento até 10 dias com uma taxa de juros simples de 3% ao mês. Então, a primeira coisa, a taxa é de 3% ao mês, tá? Eu não tenho como trabalhar com este porcento no meio da minha fórmula. O que quer dizer esse porcento? Divididos por 100. Então, eu pego a taxa e divido por 100. Ela vai nos gerar aqui um valor decimal ou um valor chamado unitário, que é que eu posso trabalhar com as fórmulas, ok? Então, nós vamos trabalhar com 0,03 ao mês. Eu só tirei o porcento, moçada. Eu quero saber isso em 10 dias. Então, passo 1, transformar a taxa de mês, de mês para dia. Eu pego os, IEQ, taxa equivalente, a taxa dada, que foi 0,03, aqui, e divido pelos 30 dias do mês. Então, de agora em diante, nós vamos trabalhar com uma taxa de 0,001 ao dia. Já fiz a transformação, ok? Eu posso dar, novamente, eu tirei o porcento para fazer o cálculo. Eu posso dar esse porcento. Como que eu dou esse porcento para a minha taxa? Eu multiplico por 100. Então, 0,001 multiplicado por 100 é 0,1 ao dia, ok? Para fazer cálculos, eu sempre tenho que usar aquele número, valor unitário, ou número decimal, ok? Eu tenho que tirar o porcento, mas eu posso devolver, todas as taxas são dadas em porcento, multiplicando por 100. Ok? Agora vamos resolver a primeira situação. Qual que eram os dados do enunciado? Quanto o senhor Alberto gastou? R$900. Qual é a taxa que nós vamos trabalhar? 0,01%. Não posso trabalhar com porcento, tenho que transformar ela em 0,001. Ele quer pagar daqui a 10 dias, então vamos resolver com a fórmula do montante. Montante é igual, montante simples, moçada, capital 1 mais I vezes N. Então, quem que é o capital? R$900. 1 mais I, quem é a taxa? 0,01 vezes o tempo, ou período, 10 dias. Então, daqui a 10 dias, o senhor Alberto pagará R$909. Então, é o seguinte, daqui a 10 dias, hoje, se ele pagasse hoje, ele ia pagar 900. Daqui a 10 dias, ele vai pagar R$909. Então, teve juros, ou seja, R$9 de juros, ok? Então, ele vai pagar mais caro, claro, porque o juros sempre acrescenta para nós. E vamos ver a segunda opção. Vamos ao quadro. Agora ele quer fazer compras com entrada de 25% e pagamento também, daqui a 10 dias, com juros simples de 2,7% ao mês. Então, quais são os dados do enunciado? 2,7% ao mês, um prazo de 10 dias. Mas a primeira coisa que nós temos que ver é fazer o quê? Transformar de mês para dia, porque a taxa foi dada ao mês. E ele quer pagar daqui a 10 dias. Qual é a taxa? Tirando o porcento de 2,7, 0,027, divididos por 30 dias. Então, nós vamos trabalhar com a taxa de 0,0009 ao dia, certo? Se eu quiser dar o porcento para essa taxa, multiplico por 100, vira 0,009% ao dia. Agora,
tem uma diferença, ele quer dar uma entrada. Então vamos aprender bastante essa entrada, porque nós vamos usar essa entrada em várias situações aí da nossa aula. Então nós sabemos que a taxa é 0,09, o nosso prazo é 10 dias, e ele quer dar uma entrada de 25%. Eu não trabalho com o porcento, eu divido por 100, vira 0,25. 0,25 do quê? Do valor à vista. Então, o primeiro passo é resolver 25% do valor à vista. Então, vamos resolver aqui para saber quanto ele deu de entrada. Entrada é igual a 0,25 do valor à vista. Quanto é 0,25 de R$900 vezes R$900? R$225 ele tirou do bolso e deu de entrada. Então, ele continua devendo. Ele ainda deve da compra que ele fez, R$675. Agora, quais são os dados do enunciado? Ele ainda deve 675, porque ele deu os 225. Eu tenho a minha taxa de 0,009 e ele quer pagar daqui a 10 dias. Então, vamos colocar na nossa fórmula, montante é igual, o capital agora é o que ele deve, 1 mais a taxa que nós acabamos de calcular, vezes 10 dias. Então, montante é igual a 675 multiplicado por 1,009. Então, daqui ele deu hoje 225 e daqui a 10 dias ele pagará uma prestação de R$ 681,075. Então, entenderam? Ele deu uma entrada, hoje ele tirou do bolso R$ 225 e daqui a 10 dias ele deverá pagar lá uma parcela, viram que tem juros, de R$ 681,075. Vamos para a nossa segunda situação problema. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, webaulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! E agora nós vamos apresentar mais duas formas que o senhor Alberto pode pagar as compras de R$900 que ele fez. Vamos ao quadro. Então, ele fez as compras de R$900, ok? Que vai nos acompanhar até o final da aula. E a primeira opção é o quê? Compras sem entrada, com duas parcelas. Olha só, ele quer parcelar em 2 vezes, moçadas. A cada quinzena ou a cada 15 dias iguais. Então, ele quer dar 2 parcelas, uma daqui a 15 dias e outra daqui a 1 mês, iguais, com uma taxa de juros simples de 4,2% ao mês. Como vocês já notaram, novamente, a taxa foi dada ao mês e ele quer pagar parcelas a cada 15 dias, ok? E a opção 2, compras com entrada de 25%, é aqueles 225 que ele tem no bolso, moçada, com 2 parcelas quinzenais iguais, com uma taxa de juros simples de 3,6% ao mês. Então, o que nós temos de diferente agora nessas opções? Ele quer pagar em 2 parcelas a cada 15 dias, ou seja, na metade do mês ele paga uma parcela, e daqui a 1 mês ele paga a segunda parcela, ok? Um com entrada e outro sem entrada. Então, vamos começar a resolver. Nós vamos agora trabalhar com uma parte da matemática que chama séries de juros simples. Elas também são chamadas parcelamento em juros simples. Não esqueçam que a gente está em juros simples, ou ainda financiamento em juros simples. O que significa essas séries? Vamos usar aqui a equação geral do montante de juros simples, que nós usamos
para resolver os dois primeiros, a primeira situação problema, ok? Então, com esta fórmula, agora eu quero saber, eu vou deixar o C desse lado, 1 mais I vai passar para o outro lado, dividindo. Ele está multiplicando o C, eu passei para ele, com ele dividindo. O que significa essa fórmula? Vamos ver. Tá? Significa que o quê? Que o que ele deve será pequenas prestações ou pequenos montantes, ok? Se o senhor Alberto levasse à vista aqui no nosso tempo zero ou agora, ele iria com a mercadoria e ir embora e não precisava pagar mais nada. Mas ele quer parcelar em 2 pequenas parcelas ou 2 pequenos montantes. O que significa isso, moçada? Ele fez uma compra de R$900, tá? Ele quer dividir isso em 2 parcelas. Então, se não tivesse juro nenhum, se a gente não soubesse que existia juros, seriam 2 parcelas de R$450. 400 daqui a 15 dias, 450 daqui a 15 dias e 450 daqui a 30 dias. Mas o mercado não permite essa situação, ok? Então, em cada parcelinha, nós vamos pagar um pouco mais, ok? Mais que esses 450. Então, o que acontece? Eu somando as 2 parcelas, tem que dar o quê? Tem que dar os R$900 e mais os juros calculados, ok? Então, vamos voltar ao quadro. Então, nós concluímos que o capital é uma soma, uma somatória, não se assustem com esses símbolos, do quê? De pequenas parcelas. Essa é a parte lógica da coisa, ok? Por exemplo, quando nós trabalhamos com uma entrada, o que acontece? O capital é o valor à vista menos a entrada que você deu. Ou seja, o capital que você ainda deve é esse. Então, aonde vai capital? Nós vamos transformar por AV menos E. Ele também vai continuar sendo uma soma de pequenas parcelas, ok? Então, AV menos E também será somatória de pequenos montantes, tá? Então, o que acontece? Nós vimos que o senhor Alberto pagou quanto? R$225, que era o que ele tinha no bolso, ele deu de entrada. Então, o que nós vamos fazer quando ele deu a entrada? Eu vou pegar os R$900 menos os 225 e vou calcular as parcelas com o que ele deve. Eu não posso mais calcular em cima de R$900 porque ele deu uma entrada, ok? Então, vamos lá, vamos começar a resolver. Então, as compras são sem entrada, com 2 parcelas quinzenais iguais, com uma taxa de juros simples de 4,2% ao mês. Então, ele quer, em 2 parcelas, a taxa dada foi 4,2%, e como ele não deu entrada, o capital será o valor à vista, que são os R$900, tá? Agora, sendo parcelas a cada 15 dias, e a taxa dada ao mês, em vez de trabalhar com 15 e 30 dias, nós podemos trabalhar com 0,5 e 1 mês. Por quê? 15 dias não é a metade do mês, sem dúvida nenhuma. E 30 dias não é igual a um mês, sem dúvida nenhuma também. Assim, não precisamos calcular a taxa equivalente nesse problema. Como não há entrada, o capital será de R$900. Então, o que nós vamos fazer aqui, moçada? Tem que ficar bem claro, tá? Em vez de nós calcularmos em dias o nosso pagamento, a taxa para o nosso pagamento por dia, como ele falou que era meio mês ou 15 dias, nós estamos falando de meio mês, por isso 0,5. E 30 dias, 1 mês, por isso que nós estamos falando de 1, tá? Então, vamos lá, vamos resolver. Se ele pagasse aqui no tempo zero, é o capital que é igual ao valor à vista, que são os R$900. Mas ele vai pagar em 2 parcelas.
dois pequenos montantes ou duas pequenas parcelas. Então, uma ele vai pagar daqui a 15 dias e outra daqui a um mês. Então, vamos aplicar a fórmula. O capital é a soma das duas parcelas que ele vai pagar, ok? Vamos substituir os valores. O capital é os R$900, M é o que a gente quer saber, aqui o valor da prestação, tá? 1 mais I, que é 0,042, vezes o N, que é 0,5. Essa primeira parcelinha que ele pagou, mais a segunda parcela, M, abre parênteses embaixo, 1 mais a taxa dada, vezes um mês, tá? Fazendo os cálculos aqui, melhorando o que está entre parênteses, 900 igual M, 1,021, mais M, divididos por 1,042. Então, aqui é muito importante que nós vamos aplicar uma propriedade da matemática básica. Ela chama propriedade distributiva, ok? O que é essa propriedade distributiva? Nós temos aqui um M e aqui um M. Nós podemos pôr ele em evidência ou para fora dos parênteses, tá? E no lugar dele vai virar 1 e aqui também vai virar 1. Porque a distributiva, ela distribui o que está fora do parênteses, ok? Então, é 1, M, 900 é igual a M, abre parênteses, 1 divididos por 1,021, mais 1 divididos por 1,042. Fazendo esta divisão aqui, 1 divididos por 1,021, torna-se 0,9794. E fazendo esta divisão, 1 por 1,042, resulta em 0,9597. Então, 900, que nós não mexemos, é igual ao M, que está fora do parênteses. A somatória desses dois números é 1,9391. Como esse 1,9391 está multiplicando, eu posso passar ele para o outro lado, dividindo. E fazendo os cálculos, então, cada pequena parcela terá o valor de R$ 464,13. Então, cada pequena parcela vai ser nesse valor, ok? Daqui a 15 dias ele vai ter que pagar R$ 464,13 e daqui a 30 dias ele vai pagar R$ 464,13. Vocês viram que teve um acréscimo, esse acréscimo é chamado juros, tá? Vamos para a segunda situação. A opção 2, ele deu aquela entrada, lembra aquela entrada de 25%? Continua sendo a mesma entrada que ele deu anteriormente, ou seja, 25% dos 900. Então, ele tirou do bolso R$ 225 e falta para ele pagar R$ 675. Então, o que nós vamos fazer agora? Ele deve ainda 675. Nós vamos parcelar esse 675 em duas pequenas parcelas, dois pequenos montantes, ok? Então, vamos lá. O que ele fez? O valor à vista, o capital agora é o valor à vista menos a entrada. Está aqui, ó, 900 menos 225. Então, ele ainda deve 675. É igual, vai ser igual a duas parcelas, ok? Substituindo os valores. M é o valor da parcela que eu quero saber. 1 mais a taxa de 0,036 vezes 0,5 do mês. Mais M, 1 mais 0,036 vezes 1. Resultando em M divididos por 1,018, mais M divididos por 1,036. Então, aplicando-se agora a propriedade chamada distributiva, eu faço o que? Eu coloco o M para fora. Então, 675, vendo? Esse 675 a gente repete, porque a gente não está mexendo com eles. É igual a 1 divididos por 1,018. Quanto dá 1 divididos por 1,018? 0,9823, mais 1 divididos por 1,036, 0,9653. Então, 675 é igual a M. Dentro dos parênteses, fazendo essa somatória, temos 1,9476.
passando 1,9476 para baixo dos 675, então, daqui a 15 e a 30 dias, ele vai pagar parcelas de R$ 346,58. Então, o que ele fez? Ele parcelou o que ele devia ainda, ok? Então, resumindo o que a gente fez, vamos ao quadro. Se for escolhido o pagamento em duas parcelas quinzenais, sem entrada, cada parcela terá o valor de R$ 464,13. Optando por duas parcelas quinzenais com entrada, o senhor Alberto pagará uma entrada de R$ 225 e cada parcela terá o valor de R$ 346,58. Agora nós vamos aí, encerrando os juros simples. Juros produzidos apenas sobre o capital inicial são considerados juros simples. Agora vamos para a nossa terceira situação problema. Olá! Agora que você já solucionou duas das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Agora, nessa terceira situação problema, o senhor Alberto, novamente, lá com aqueles R$ 900 da compra dele, só que agora nós vamos começar com juros compostos. Então, mudamos as fórmulas, porque sempre juros simples são essas duas fórmulas que nós trabalhamos. Agora nós vamos começar com, na verdade, juros compostos tem uma fórmula só. Então, vamos ao quadro para ver o que é essa situação problema. Então, agora o que ele quer? Os R$ 900, que é a compra que ele fez, só que ele quer pagar daqui a 60 dias. Ele quer pagar daqui a 2 meses, ok? Então, compras com pagamentos entre 30 e 60, e ele fala os prazos extremos. Então, daqui a 60 dias, tá? Ou 2 meses, sem entrada, com uma taxa de juros compostos, prestem atenção, de 42,58% ao ano. Opa, aqui nós já temos problemas. Ele quer pagar daqui a 2 meses, mas a taxa foi dada ao ano. Nós vamos ter que transformar sempre. E a opção 2, ele quer continuar porque ele tem aqueles R$ 225 no bolso. Então, ele tem uma entrada de 25% do valor à vista e pagamentos entre 30 e 60 dias, ou seja, ele vai pagar daqui a 2 meses com uma taxa de juros compostos de 36,67. Então, o que nós começamos a trabalhar agora? Primeira situação, juros compostos. E agora a nossa taxa foi dada ao ano e ele quer pagar daqui a 2 meses. Então, temos que trabalhar essas situações que estão no enunciado. O que nós precisamos saber de juros compostos? Vamos voltar ao quadro. Juros compostos, nós temos esta fórmula, que é a fórmula do montante composto. No regime de juros compostos, o montante deve ser calculado mês a mês. Isso que é juros sobre juros. Qual a fórmula que nós temos de juros compostos? M agora será montante também, só que nós estamos falando de juros compostos, então será chamado montante composto. É igual a capital C, que é o capital inicial ou principal, abre parênteses, 1 mais I, e, desculpem, sempre será a nossa taxa de juros, elevado, moçada, a N. N é o prazo da operação financeira. Então, agora nós começamos a trabalhar com o elevado. Então, o que acontece, moçada? É importantíssimo a gente ter uma calculadora científica que ela faz esse elevado, porque nós vamos trabalhar sempre com esse elevado. Então, aquela calculadora simples de 4 operações não vai resolver o que nós precisamos, ok? Então, vamos lá. Agora, vamos trabalhar com essa taxa equivalente
só que agora em juros compostos, tá? A equação, nós vamos ter uma equação da taxa equivalente com juros compostos. Taxa equivalente sempre é descrita com I e Q. I e Q sendo taxa equivalente é igual, abre parênteses, 1 mais I. E é nosso velho conhecido que é a taxa do período. Nesse caso, a taxa foi dada ao ano. Então, nosso período é o ano. Elevado, prestem atenção, moçada. P. Quem que é esse P aqui? O período que eu quero. Geralmente em dias, divididos por A, que é o período que eu tenho. Já vamos ver o que eu quero sobre o que eu tenho. Menos 1. Então, o que eu quero? Vamos deixar bem claro esse P divididos por A. O que eu quero? Ele quer pagar em meses. Então, eu quero um mês, saber quanto que eu pago no mês. Tá? E o que eu tenho? Foi dada uma taxa ao ano. Então, eu tenho 360 dias. E eu quero saber o valor da taxa em 30 dias. Então, por isso que é o que eu quero sobre o que eu tenho. Ok? Então, vamos lá. Vamos para a primeira situação. Para a primeira opção, aliás. Então, ele quer pagar em 2 meses, sem entrada, com uma taxa de juros compostos, 42,58 ao ano. O problema pede para calcular o valor pago após 60 dias, ou 2 meses. E a taxa é apresentada aqui, ao ano. Então, devemos convertê-la para mês. Tá? Então, taxa equivalente, eu tenho que converter. Qual foi a taxa dada? 42,58% ao ano. Não consigo trabalhar com porcento, moçada. Não sei fazer cálculo com porcento. Divido a taxa por 100. Então, minha taxa é 0,4258 ao ano. Ok? P. P é o que eu quero. É 30 dias, ou poderia ser um mês, ok? Sem problema algum. E a taxa que foi dada, a taxa, aliás, o P é o que eu quero. E o que foi dado? O que eu tenho? 360 dias. Poderia ser também 12 meses. Eu posso trabalhar com 30 dias e 360 dias, ou posso trabalhar com um mês e 12 meses, ok? Então, vamos colocar na fórmula. I e Q é igual 1 mais I. Quem que é I? A gente acabou de tirar o porcento ali em cima, 0,4258. Elevado, o que eu quero? 30 dias. E o que eu tenho? 360 dias. O 30 poderia ser substituído por um mês? Sim. O 360 poderia ser substituído por 12 meses? Sim. Ok? Menos 1. Então, vamos lá, vamos arrumar a nossa fórmula. I e Q é igual, fazendo a soma dentro do parênteses, 1,4258 elevado, moçada, a 30 divididos por 360. Quanto é 30 divididos por 360? 0,0833. Quanto que é 1,4258 elevado a 0,0833? 1,0300. Menos 1 da fórmula, que acompanha a fórmula, menos 1. Então, nós descobrimos que a nossa taxa equivalente é de 0,0300 ao mês. Se eu multiplicar por 100, ele ganha o porcento. Então, 3% ao mês. Então, o que eu fiz, moçada? Foi nos fornecido uma taxa ao ano. E eu tive que transformá-la ao mês. Como são juros compostos, eu tenho que usar esta fórmula. Sempre, sempre, moçada. Tá? E não esquecer desse P sobre A. O que eu quero sobre o que eu tenho. Certo? Então, passamos agora a ter uma taxa de 3% ao mês. Vamos continuar resolvendo. Agora, vamos achar um montante pela equação geral do montante composto, dos juros compostos, após 3 meses. Nós sabemos que o capital, ou seja,
quanto o senhor Alberto fez a compra é R$ 900, nós acabamos de calcular essa taxa de 3% ao mês. Como eu não trabalho com porcento para fazer cálculo, eu divido por 100, vira 0,03 ao mês, e ele quer pagar daqui a 2 meses, daqui a 60 dias, ok? Qual que é a fórmula? M é igual C. Quem quer C? O capital, os R$ 900, abre parênteses, 1 mais I, a taxa que nós acabamos de calcular, elevado a N, é o período que ele quer, ou sejam, os 2 meses. Então, M é igual a 900 que multiplica. Quanto é 1 mais 003 dentro do parênteses? 1,03 elevado ao quadrado nos resulta em 1,0609. Então, daqui a 60 dias, tá, o senhor Alberto vai pagar uma prestação de R$ 954,81. Então, se ele, aqueles R$ 900 que ele comprou hoje, tá, se ele quiser pagar daqui a 2 meses, com esta taxa de juro dada, ele vai pagar uma prestação única de R$ 954,81. Ou seja, ele está pagando R$ 54,81 de juros compostos, ok? Então, vamos lá. Vamos para a opção 2. Agora, ele quer dar aquela entrada de 25%, que nós sabemos que é o dinheiro que ele tem no bolso, R$ 225, ok? Agora, uma taxa de juros compostos, novamente, de 36,67% ao ano. Aqui, ó, mais um problema. Ele quer pagar daqui a 2 meses e ele quer pagar... e a taxa foi dada ao ano. O problema pede para calcular o valor a ser pago após 60 dias, ou seja, 2 meses, e a taxa apresentada é ao ano. Então, devemos convertê-la para mês. Então, a taxa dada é 36,67% ao ano, tirando o porcento 0,3667. O período que eu quero saber quanto ele vai pagar ao mês. Então, são 30 dias. E o período que foi dada a taxa foi ao ano. Então, o nosso A é 360 dias. Substituindo para a fórmula de taxa equivalente, IEQ é igual a 1 mais I, que é a taxa dada, elevado a 30 divididos por 360, menos 1. Então, IEQ é igual, fazendo a soma dentro dos parênteses, 1,3667 elevado a 30 divididos por 360 e menos 1 da fórmula. Então, fazendo esse elevado, 1,3667 elevado a 0,0833, resulta em 1,0264, menos 1 da fórmula. Então, agora nós estamos preparados para trabalhar com uma taxa 0,0264 ao mês. Para dar o porcento, eu multiplico por 100, então de 2,64% ao mês. Então, o que aconteceu? Eu só transformei a taxa dada ao ano em taxa ao mês, ok? Então, vamos resolver. Agora, outra situação que nós já sabemos, né? Ele quer dar 25% do valor à vista, nós sabemos que ele tem no bolso, para dar de entrada agora, R$ 225, e ele vai ficar devendo R$ 675. Então, nesse passo 2, vamos achar qual vai ser o valor da parcela que ele vai dar daqui a 2 meses. Só que agora ele já deu uma entrada, então ele deve 675, a nossa taxa é 0,0264 e nosso tempo é daqui 2 meses, que é o que ele deseja pagar. Então, nosso montante é igual C, que é o capital, ou quanto ele deve, que é 675, porque ele deu entrada, 1 mais a taxa que nós calculamos de 0,0264, elevado a 2 meses. 2. Fazendo o montante é igual a 675, depois do elevado,
nós temos esse resultado, então ele vai pagar uma parcela, um montante, né, de 711,11. Então, o que aconteceu? Quando ele deu entrada, ele já deu R$ 225. Então, ele ficou devendo 675. Se não existisse juros nem nada disso, daqui a 60 dias ele pagaria quanto? R$ 675. Só que não, ele vai pagar esse valor mais os juros. Fazendo os cálculos, ele vai pagar uma parcela daqui a 60 dias de R$ 711,11. Agora vamos para a nossa próxima situação problema. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Então, eu vou esclarecer algumas dúvidas que a Luciana me passou, que vocês estão perguntando. Sim, na prova estarão todas as fórmulas trabalhadas, todas, ok? E outra, ninguém precisa sair correndo atrás de uma calculadora financeira, ok? Vocês precisam, para o dia da prova, uma calculadora científica, que consiga fazer o mais, menos, vezes, dividir e elevado também, certo? Então, HP12C, quem tem mais facilidade, quem já conhece, quem gosta de trabalhar com ela, pode levar as duas para a prova, tá? Agora, eu não quero saber de celular na prova, o celular não vai ser usado nunca, ok? Você pode levar a calculadora que quiser, mas não o celular, certo? Então, vamos para a nossa situação problema. Vamos ao quadro. Então, novamente, o senhor Alberto, ele realizou uma compra de R$ 900, e quanto ele irá pagar nos prazos extremos? Opa, agora ele quer o quê? Compras sem entrada, ele quer de novo, ó, 2 parcelas, só que ele quer pagar mensais iguais. Então ele vai pagar uma parcela daqui a 1 mês e a outra parcela daqui a 2 meses, com uma taxa de juros compostos de 60,10% ao mês. Então, primeira coisa que nós vamos ter que fazer, a taxa equivalente de ano que foi dada para mês, que é o que ele quer pagar mensalmente. E a segunda opção, compras com entrada de 25%, vocês já sabem que o senhor Alberto tem no bolso R$ 225 que ele vai dar de entrada, e 2 parcelas mensais iguais, com uma taxa de juros compostos de 52,87% ao ano. Então, o que ele quer fazer de diferente agora, moçada? Ele quer parcelar. Então, daqui a 1 mês ele quer dar uma parcela e daqui a 1 mês, no outro mês, ele quer dar mais uma parcela. Só que uma ele vai dar entrada e outra ele não vai dar entrada, ok? Então, vamos lá. Série de juros compostos. Então, se eu quero parcelar também em juros compostos, ela também é chamada de parcelamento em juros compostos ou financiamento em juros compostos. Para isso, nós vamos trabalhar com a equação geral do montante de juros compostos, ok? M é igual capital 1 mais I, que é a taxa, elevado a N. Que podemos escrever, ó. O capital é igual ao montante 1 mais I elevado a N. Ou seja, como eu falei lá nos juros simples, nós vamos ter uma somatória de pequenas parcelas. Aí, meu mais saiu melhor aqui. Então, o que que eu tenho? O capital vai ser o quê? Uma soma
de quantas parcelas eu quiser dividir. No caso do senhor Alberto, ele quer dividir em 2. Então, os R$900 ele quer dividir em 2 parcelas, só que nós temos que calcular os juros. Então, capital é o que é uma somatória de pequenas parcelas de juros compostos, ok? Nós também podemos ter a situação que ele dá uma entrada. Então, o capital, quando ele dá uma entrada, sempre será o valor à vista menos o que ele deu de entrada. Então, o valor à vista menos o que ele deu será uma soma de pequenos montantes, ou uma soma de pequenas parcelas. Então, AV menos E é igual a somatória também de pequenas parcelas, ou de quantas parcelas forem necessárias. Então, ele pediu em 2 parcelas, por isso que nós estamos calculando em 2. Se ele pedisse em 10, nós faríamos 10 M's. M mais M mais M mais M 10 vezes, entendeu? Então, esses pequenos montantes, essas pequenas parcelas, tem que dar a somatória lá dos R$900. Claro que com os juros, ok? Então, vamos começar a resolver, primeiro pela taxa equivalente, né? Que continua sendo em juros compostos essa fórmula, como nós já vimos. É isso aí que nós vamos ter que trabalhar. Então, vamos aqui, é a opção 1 aqui, ó, moçada, tá errado. É compras sem entrada, com 2 parcelas mensais e iguais, uma taxa de juros de 60,10 ao ano. O problema pede para calcular um valor a ser pago com 2 parcelas mensais iguais, que a taxa é apresentada ao ano. Então, devemos convertê-la para mês. Como que a gente converte? Nós convertemos com a taxa equivalente, IEQ. Então, IEQ é igual 1 mais, qual foi a taxa dada? 60,10%. Dividi ela por 100, opa, virou 0,6010. Elevado, agora eu quero um mês, lembram o P? Eu quero em um mês e eu tenho 12 meses. Então, eu posso pôr aqui, ó, 1 mês e 12 meses. Poderia pôr 30 e 360 sem dúvida nenhuma, ok? Menos 1 da fórmula. 1 mais 0,6010, 1,6010, elevado. Vejam que 1 sobre 12, ou 30 divididos por 360, resulta em 0,0833. Então, 1,6010 elevado a 0,0833 resulta em 1,04. Menos 1 da fórmula. Então, agora nós vamos trabalhar com uma taxa equivalente de 0,04 ao mês, ou 4% ao mês. Então, novamente, começamos o quê? Recebemos uma taxa ao ano e queremos essa taxa ao mês, ok? Então, fizemos a taxa equivalente para resolver esse nosso problema. Agora, vamos calcular. Vamos voltar ao quadro. Ele quer o quê? Ele deve os R$900, ele quer parcelar a taxa que nós acabamos de calcular de 0,04 ao mês, e ele quer parcelar em 2 vezes, uma daqui a 30 dias, outra daqui a 60 dias, em 2 meses, ok? Então, os R$900 vão ter que ser a soma das 2 parcelas, ok? Então, vamos lá. M é o que eu quero saber, que é o valor da parcela, do meu montante. 1 mais a taxa que foi dada de 0,04 elevado ao primeiro mês, mais a parcelas que ele vai pagar no segundo mês, que são parcelas iguais. 1 mais a taxa de 0,04 elevado a 2. Então, 900 é igual M, fazendo os cálculos dentro do parênteses, 1,04, fazendo os cálculos dentro do segundo parênteses, 1,0816. Novamente, aplicamos a propriedade distributiva, ou seja, colocamos para fora esse montante que é o que eu quero saber. E dentro do parênteses resulta 1 divididos por 1,04, que é 0,9615, essa divisão de 1 divididos por 1,0816, 0,9246.
Então, dentro do parênteses, fazendo essa soma, nos resultou em 1,8861. Se eu quero saber o valor do M, e eu tenho 18861 multiplicando, eu passo dividindo. Então, ele vai pagar duas parcelinhas de R$ 477,18. Então, o que aconteceu? Ele continuava com aquela dívida de 900, daqui a um mês ele vai pagar R$ 477,18 e daqui a 2 meses uma parcela igual de R$ 477,18. E assim, o senhor Alberto parcelou mensalmente a sua dívida, ok? Vamos para a segunda opção. Compras com entrada de 25%. Opa, já estamos sabendo decoro quanto o seu Alberto tem no bolso, R$ 225, ok? Do valor à vista. E ele também quer continuar pagando com duas parcelas mensais iguais, com uma taxa de juros compostos de 52,87% ao ano. O problema pede para calcular o valor a ser pago com duas parcelas mensais iguais e a taxa é apresentada ao ano. Então, devemos convertê-la para mês. Novamente, vamos achar a taxa equivalente, que é igual a 1 mais a taxa elevado a o que eu quero dividido sobre o que eu tenho, menos 1. Então, IEQ é igual a 1 mais a taxa dada é 0,5287, eu tirei o porcento, elevado a 1 sobre 12. Nós sabemos que o elevado 1 dividido por 12 é 0,083333, menos 1 da fórmula. Então, resolvendo este elevado, nós ficamos com uma taxa equivalente de 1,0360, menos 1. Nossa taxa equivalente de 0,0360. Se eu quiser dar o porcento para ela, uma taxa de 3,60% ao mês. Então, resolvemos essa questão da taxa equivalente. Sempre temos que fazer isso, moçada, ok? Agora vamos conseguir resolver. Nessa segunda situação, o que ele pede? Novamente, ó, o capital é o valor à vista menos entrada. Se ele pagou hoje uma entrada de 225, eu só vou calcular os juros em cima dos R$ 675. Ele continua querendo parcelar em duas parcelas mensais, ok? Nós vamos ter que somar os valores dessas parcelas, que elas são mensais iguais. E o que nós temos aqui? Ele deu uma entrada, então ele deve R$ 675. Então, 675 vai ser a soma das duas parcelas mensais iguais. 1 mais o I é 0,03, que é a taxa dada, elevado a 1. Mais a outra pequena parcela, ou pequeno montante, o mais I, que é 0,036, elevado a 2. Então, 675 é igual M divididos por 1,036, mais M divididos por 1,0733. Novamente, aplicando-se essa propriedade chamada distributiva, eu coloco o M em evidência, coloco o M para fora dos parênteses. Então, 675 é igual a M, 1 divididos por 1,0360, mais 1 divididos por 1,0733. Isso tudo, esta divisão aqui, de 1 divididos por 1,0360 é 0,9653. Mais esta divisão nos resulta em 0,9317. Fazendo as somas, nós continuamos. 675 é o M que ficou para fora, multiplicado por essa somatória. Então, passando o que está multiplicando para o outro lado, dividindo, nós teremos o valor de M. Então, ele vai pagar parcelas de R$ 355,82. Por que parcelas de R$ 355,82? Porque ele ficou devendo R$ 675. Repartiu em 2 vezes, nós fizemos o cálculo dos juros, então ele vai pagar 2 parcelas de R$ 355,82. Então a resposta é qual? Vamos ao quadro.
2 parcelas mensais e a entrada de 225, cada parcela será o valor de R$ 355,82. Então, nós resolvemos com juros compostos, taxa equivalente. Então, prestem muita atenção. E agora nós vamos para o encerramento da nossa aula. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Então, o que nós fizemos? Nós demos 8 opções para o senhor Alberto pagar, ok? Cada uma com os seus devidos dados. Então, nós trabalhamos com juros simples, juros compostos, com entrada, sem entrada, com parcelamento em juros simples e parcelamentos em juros compostos, tá? Então, foi isso que a gente viu e ofereceu para o senhor Alberto. Nós somos os atendentes, nós aprendemos a fazer o cálculo daquelas possibilidades de pagamento, certo? Então, vamos ao quadro para eu fazer uma pergunta para vocês. Agora, você já se sente seguro em escolher a melhor opção para trabalhar com seu dinheiro? Você consegue calcular todas as opções oferecidas no comércio em sua próxima compra? Então, agora, o que sempre aconteceu? Nós sentamos na frente do atendente, o atendente nos dá um papelzinho com todos os valores que nós vamos pagar, né? Tem lá, vou fazer um empréstimo. Daí a pessoa fala assim, em 5 vezes é tanto, em 10 vezes é tanto, em 20 vezes é tanto e assim sucessivamente. Então, hoje nós aprendemos como calcular, como que eles calculam esses juros. Mas eu dou um conselho grande para vocês. Juros é o que come o nosso dinheiro. Então, economizem para pagar tudo à vista. Se não der, é claro, a gente parcela, a gente divide, a gente paga daqui a algum tempo, mas o melhor é pagar à vista porque nós não envolvemos juros, ok? Então, vamos dar uma revisada nas fórmulas que nós trabalhamos hoje. Então, temos lá, fórmula de juros simples, J igual a C vezes I vezes N. Montante simples é o capital mais os juros, ou M é igual a capital 1 mais I vezes N. Na entrada, como que nós podemos trabalhar? Capital é igual ao valor à vista menos a entrada, então eu devo o valor à vista menos o que eu dei na entrada. As séries com juros simples, quando eu quero fazer parcelamentos em juros simples, então meu capital sempre será a somatória das pequenas parcelas ou dos meus pequenos montantes. Quando eu der uma entrada, o que eu devo também será uma soma de pequenas parcelas ou pequenos montantes. Isso em juros simples. Em juros compostos, nós vimos aqui a equação geral dos juros compostos, que M é igual a C, 1 mais I elevado a N. Quando nós trabalhamos com juros compostos, nós temos que usar a fórmula de taxa equivalente, IEQ é igual a 1 mais I elevado a P sobre A menos 1. O que eu tenho sobre o que eu quero, aliás, o que eu quero sobre o que eu tenho. E novamente na série de juros compostos, né? Se eu não der entrada, eu vou parcelar o meu capital total, em quantas parcelas eu desejar. Se eu der entrada, eu vou parcelar o que eu devo em pequenas parcelas. Então, aí a Luciana já me passou que não tem nenhuma pergunta. Perguntem, moçada, participem dos fóruns, trabalhem. A matemática não tem como aprender se não exercitar. A matemática é a arte do exercício. Eu sei que nós tivemos algumas situações em que
o ensino fundamental ou o ensino médio não foi um ensino muito bom, ou não tivemos bons professores de matemática, ou faz muito tempo que nós vimos a matemática, mas isso não significa que vocês não possam aprender as situações do nosso dia a dia, que é do que se trata a nossa matéria. Então, hoje, nós tratamos uma situação, uma realidade, que você vai fazer uma compra e pergunta como que você pode pagar. Quem de nós nunca fez isso? Todos nós vamos, você fala assim, tá, à vista é esse valor. E se eu pagar em 3 vezes? Daí, às vezes, as pessoas falam assim, 3 vezes é sem juros. Mentira, não existe nada sem juros, moçada. Não acreditem nisso. Então, o que nós devemos fazer sempre? O valor à vista e ainda pedir desconto, porque os juros já estão embutidos dentro daquele valor que está lá anunciado à vista. Ok? Então, juro zero, moçada, não existe no nosso comércio, ok? Então, não acredite nesses juros zero. Tem lá a placa, principalmente de carros. Carros, aparece lá, taxa zero. Gente, você nunca vai pagar taxa zero. Nenhum banco, nem financeira vão fazer essa situação. Por quê? Porque a matemática financeira prova isso. Prova que você sempre vai pagar juros. O valor à vista é sempre menor do que qualquer parcelamento ou do que qualquer condição. Então, vamos aprender a poupar para pagar as contas à vista. Agora, então, vamos encerrar com o nosso vídeo de encerramento. Boa prova para vocês e continuamos na semana que vem. Olá! Nessa unidade de matemática financeira, conhecemos os métodos e as técnicas de cálculo do valor do dinheiro no tempo. Na SR, vimos o caso de um centro comercial que resolveu ampliar suas formas de pagamento. O senhor Alberto realizou uma compra no valor de R$ 900 no centro comercial e solicitou à atendente as diferentes formas de pagamentos possíveis nos prazos extremos de cada situação. Na SP1, a atendente apresentou 2 opções a Alberto. As compras com pagamentos em até 10 dias sem entrada, sob taxa de juros simples de 3% ao mês. Ou as compras com entrada de 25% e pagamentos em até 10 dias sob taxa de juros simples de 2,7% ao mês. O primeiro problema pedia para calcular o valor a ser pago após 10 dias, mas a taxa é apresentada ao mês. Então você a converteu para dias e, usando a equação do montante de juros simples, calculou o valor a ser pago por Alberto. O segundo problema pedia para calcular o valor com uma entrada de 25% do valor à vista e calcular o valor a ser pago após 10 dias. Para isso, você calculou o valor do capital e usou a equação do montante de juros simples, depois o valor a ser pago, que é o montante. Na SP2, a atendente apresentou 2 opções a Alberto. As compras sem entrada com 2 parcelas quinzenais e iguais sob taxa de juros simples de 4,2% ao mês, ou as compras com entrada e com 2 parcelas quinzenais e iguais sob taxa de juros simples de 3,6% ao mês. O primeiro problema pedia para calcular o valor a ser pago em 2 parcelas quinzenais e iguais. Para isso, você alterou a taxa mensal para uma taxa quinzenal e deu continuidade ao exercício sem precisar calcular a taxa equivalente em juros simples. O segundo problema pede para calcular o valor a ser pago com uma entrada mais 2 parcelas quinzenais e iguais. Para isso, você usou a equação do montante de juros simples, aplicando o conceito de séries de juros simples. Na SP3, a atendente apresentou 2 opções a Alberto. As compras com pagamentos entre 30 e 60 dias sem entrada, sob taxa de juros compostos de 42,58% ao ano. E as compras com entrada de 25% do valor à vista e pagamentos entre 30 e 60 dias, sob taxa de juros compostos de 36,67% ao ano. O primeiro problema pedia para calcular o valor após 2 meses e a taxa foi apresentada ao ano. Então você fez a conversão e a partir daí você usou a equação geral dos juros compostos e calculou o valor do montante a ser pago após 2 meses.
O segundo problema pedia para calcular o valor a ser pago após 2 meses e a taxa foi apresentada ao ano. Então você fez a conversão e a partir daí você usou a equação geral dos juros compostos e calculou o valor do montante. Por fim, na SP4, a atendente apresentou 2 opções a Alberto. As compras sem entrada com 2 parcelas mensais e iguais sob taxa de juros compostos de 60,10% ao ano. E as compras com entrada de 25% do valor à vista e 2 parcelas mensais e iguais sob taxa de juros simples de 52,87% ao ano. O primeiro problema pedia para calcular 2 parcelas mensais e iguais. Para isso, você usou a equação dos montantes com juros compostos. O segundo problema pedia para calcular a entrada de 25% do valor à vista e mais 2 parcelas mensais e iguais sob taxa de juros simples. Para isso, você usou a equação geral dos juros compostos. Muito bem, chegamos ao fim da unidade 1 de Matemática Financeira. Os conceitos básicos apresentados nessa unidade irão nos auxiliar na vida profissional e também em nosso dia a dia. Não deixe de realizar as atividades propostas, a leitura do livro didático e dos materiais complementares indicados. Bons estudos!